Então, como é que vocês estão? Nesta virose, né? É o que temos. É aguentar, maltinha, é aguentar. Olhem, no vídeo anterior resolvemos a questão 3.1 do Exame Nacional 2007, época especial. Hoje vamos resolver a questão 3.2. Vamos ler o início, que é para nós não nos perdermos. Então, diz assim: pretende-se eliminar um poluente diluído na água de um tanque de um viveiro. Para tal é escoada água por um orifício na base do tanque e, em simultâneo, é vertida no tanque água não poluída, de tal modo que a quantidade total de água no tanque se mantém. Admita que a massa P de poluente medida em gramas T horas após o início do processo é para um certo número real positivo K, dada por função P, PT igual a 120E levantada menos KT com T maior ou igual que zero. Porquê? Porque é que o T é maior ou igual que zero? Porque estamos a falar de horas. Depois, dizem que na resolução do item 3.2 podemos utilizar a calculadora para efetuar eventuais cálculos numéricos. Questão 3.2. Admita agora que k é igual a 0,7, ou seja, dão-nos um valor de k. A função, em vez de ficar 120e levantada a menos kt, fica 120e levantada a menos 0,7t. Basta substituirmos na função o k pelo valor que eles nos dão, que é 0,7. E a questão é determinarmos a taxa média de variação da função P no intervalo de 0 a 3 e interpretarmos o resultado obtido no contexto da situação descrita. Dizem também para apresentarmos o valor da taxa média de variação arredondada às unidades e nos cálculos intermédios, se tivermos que proceder a arredondamentos, conservarmos no mínimo 2 casas decimais. E aqui tem que ter muita atenção. O valor final nas unidades. Às unidades, nos cálculos intermédios, no mínimo 2 casas decimais. Se não fizerem isso, vão ser descontados e é uma chatice, né? Uma décima aqui, uma décima acolá, no final pode dar merda. Então, vamos embora. Vamos então escrever a nossa função, que é para a malta não se perder. E a função é... Oi? Estava em borracha, o que é isto? Ainda me estou um bocado a habituar a isto porque eu não tenho a tal mesa digitalizadora. Então a função é, temos o P de T é igual a 120 E levantado a menos KT, com o T maior ou igual que zero. E o que é que eles nos dizem? Dizem para nós assumirmos o K como 0,7, como sendo 0,7. E depois pedem a taxa média de variação. Ora, vamos então escrever a fórmula da taxa média de variação. Temos então taxa média de variação entre o intervalo A e B é dada-nos pela função de B menos a função de A e o B menos o A. O que é que acontece? Aqui, em vez de termos o F, temos o P, mas o raciocínio é igual. Ou seja, temos a taxa média de variação entre o intervalo que eles pedem-nos, que é entre o 0 e o 3. Fica o P de 3 menos o P de 0 e o 3 menos 0. Aqui tem que ter atenção. É sempre o número maior menos o número mais pequeno. Aqui do intervalo. Não é o resultado de P de 3 nem de P de 0. Tem que ver aqui é no intervalo. O B corresponde ao 3 e o A corresponde ao 0. E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui em cálculo auxiliar o P de 3 e o P de 0. P de 3 é só vir aqui à função e onde tem o T substituirmos por 3. Então fica 120 é, em vez deste K, vamos colocar o 0,7, que foi o valor que eles disseram para nós assumirmos, e em vez do T, vamos colocar o 3 vezes 3. Ter um vezes ou ter um pontinho é a mesma coisa. E agora é fazer esta conta. Fica 120 é menos 0,7 vezes 3, 3 vezes 7, 21, com o 0 e a vírgula fica menos 2,1. E colocando isto na máquina de calcular, dá 14,69. Atenção, que eles disseram para colocarmos 2 casas decimais ou mais. Não se esqueçam aqui disto, são desconta. Agora, P de 0, onde tem o T, substituir por 0, fica
120 é menos 0,7, que é o tal K que eles terem para assumir, vezes 0. 120 é qualquer coisa vezes 0 é 0. E qualquer coisa elevada a 0 é 1. Não se esqueçam, qualquer coisa elevada a 0 é 1, não é 0. Se calhar depois faço um vídeo a explicar esta demonstração. Ora, 120 vezes é levantado a 0, é levantado a 0 é 1. 120 vezes 1 é 120. Pronto, temos aqui o valor P de 0 e temos aqui o valor P de 3. Agora é só chegar aqui à nossa fórmula e substituir P de 3. Vamos ver aqui ao cálculo auxiliar. Auxiliar é 14,69. Menos da fórmula P de 0. P de 0 é 120. Estão a ver o que eu estou a dizer? O número maior menos o número mais pequeno do intervalo. Não é do resultado, porque até que este resultado, o resultado P de 0 é maior que o resultado P de 3. Tenham atenção a isso, não fica o caldo entornado. E 3 menos 0 no denominador é 3. 14,69 menos 120 dá menos 105,31 a dividir por 3. Menos 105,31 a dividir por 3 dá aproximadamente menos 35. Menos 35. Porquê? Porque é arredondado às unidades. Aqui vamos pôr o símbolo de aproximadamente igual, porque estamos a arredondar, não é? Arredondado às unidades, e aqui nos cálculos intermédios com duas casas decimais ou mais. Este menos aqui, o que é que quer dizer? Quer dizer que está a decrescer. Atenção, porque isto é contexto real, está a decrescer. E o que é que isto quer dizer na situação da situação descrita? Quer dizer que nas primeiras 3 horas a massa poluente do tanque decresceu, porque tem o tal sinal de menos, em média 35 gramas por hora. 35 gramas por hora. Pronto. É isto. Espero ter-vos ajudado e até um próximo vídeo. Para a próxima corre melhor. Beijinhos, cuidem-se. E não se esqueçam de usar máscaras, luvas e só sair de casa para o extremamente necessário, ver se nós saímos desta. Beijinhos.